Viva, sejam muito bem-vindos. O nosso convidado de hoje dispensa apresentações, é o maior humorista português, Ricardo Araújo Pereira. Muito obrigado por estar connosco. Ora, é assim, eu que agradeço e, sobretudo, essa exageradíssima introdução. Sim, senhora. Estamos a gravar esta entrevista antes dos espetáculos do Ricardo, aqui em Macau. Não um, mas dois, depois de ter sido marcada uma segunda data, por causa da elevada procura de bilhetes. Sente-se uma espécie de popstar, uma espécie de Madonna a dar uma digressão no Oriente? Bom, não, na verdade não, mas e receio até que essa ânsia que levou a um segundo espetáculo seja depois, quando as pessoas se confrontarem com aquilo que o espetáculo é, se calhar aí vão pensar, se calhar foi injustificada esta vontade de comprar bilhetes. Mas qual é que foi a sua reação quando lhe pediram um segundo espetáculo? Vai ficar com menos tempo livre? Não há problema nenhum. Eu fico sempre, ou como calcula, fico sempre satisfeito que esse interesse exista, não é? Sabe-lhe bem sair do país e passar despercebido? Sim, é bom até porque e até me permite fazer o meu trabalho melhor, ou seja, há um conselho, acho que era o William Burroughs, que dava aos seus alunos de escrita criativa, que era um conselho que, por sua vez, ele tinha recebido de um amigo da máfia, que era, quando entrarem numa sala, vejam toda a gente antes das pessoas vos verem a vocês. Isso é um conselho bom, porque se nós olharmos para as pessoas, antes de elas nos verem a nós conseguimos vê-las como elas são, na verdade, ou seja, elas não estão a fingir para nos... por causa da por nós estarmos a vê-las. E isso, no estrangeiro, eu consigo fazer isso. Em Portugal é mais difícil porque lá está, porque as pessoas não se deixam contemplar por mim com a mesma facilidade. Mas é algo de diário com que tem que lidar. Mas também repare, também não me queixo, não vou fazer a rábula do artista atormentado pela fama. Primeiro, não sou artista, e segundo, no trânsito às vezes chamam-me artista, mas é só no trânsito. E sobretudo, e também porque as pessoas me abordam para serem afetuosas e, portanto, seria um bocado ridículo eu dizer larguem-me, não me dediquem tanto afeto, por amor de Deus, não vou fazer isso. É claro que às vezes, quando eu estou a fazer alguma coisa, ou quando às vezes pode não ser a altura mais apropriada, mas não tenho nenhuma razão de queixa, as pessoas são muito simpáticas, abordam-me de uma maneira muito mais simpática do que eu mereço. Portanto, nunca lhe passa pela cabeça aplicar kickboxing, que pratica, às pessoas que o abordam? Nunca bati em ninguém e espero nunca bater, não é? Eu gosto muito de praticar kickboxing por razões porque sou um alarve, basicamente é isso, sou um alarve, gosto muito de comer e, portanto, se eu não praticar um desporto violento, muito rapidamente fico com excesso de peso. E agora, eu espanco objetos inanimados, com muito gosto, lá no ginásio, o meu treinador põe-me lá aquilo à frente e eu gosto muito de ouvir o barulho que aquilo faz, mas não me passa pela cabeça aplicar em pessoas, quer dizer, não sou nenhum viking. Mas imagina pessoas quando está a fazer exercício? Não, nenhuma, não. Eu sei o que é que pretende. Sim, pretende que eu lhe diga com que pessoas é que fantasio enquanto estou a espancar. Na verdade, não fantasio com nenhuma, não. Há um desporto nacional, e não só, internacional, que é fazer uma espécie de kickboxing verbal nas redes sociais. Não é o seu caso, não está nas redes sociais, pelo menos não tem conta própria oficial. Porquê esta opção de ficar de fora? Não tenho, na verdade, por um lado acho uma perda de tempo. É possível que haja experiências ótimas de redes sociais que não sejam aquela que eu imagino que seria aqui a ter, ou seja, é possível que as pessoas... que seja ótimo de certos pontos de vista. Mas há várias coisas que me repelem nas redes sociais, uma das quais é a questão da privacidade. Eu passei a vida toda a tentar proteger a vida privada e não me apetece... Eu sei que podia estar no Facebook sem dizer, neste momento estou no Marquês de Pombal a comer este hambúrguer com estes amigos e a sentir-me eufórico. Eu sei que há outras hipóteses de utilização. Mas o facto é que as pessoas... voluntariamente cedem parte da sua privacidade logo a partir do momento em que se inscrevem numa rede social. Não é? E depois parece-me que a utilização contínua daquilo também favorece essa... E há outra coisa ainda, que é... eu já vi... eu acho... Quer dizer, há uma inclinação nas redes sociais para ir para o meio da praça com a mão na anca. Dizer, olha...
eu sei que antigamente era possível ter uma discussão em público, não é? É possível duas pessoas terem uma discussão em público à mesa de um jantar grande, por exemplo. Mas ter uma discussão em público, oralmente, por exemplo, à mesa do jantar, ou ter uma discussão em público, por escrito, potencialmente para o mundo inteiro, é muito diferente. É muito diferente escrever as coisas em vez de dizê-las. E elas ficarem, a perenidade que isso tem. E eu, às vezes, aflige-me um bocadinho, sim, essa vocação que as pessoas têm para exibir a sua própria virtude. Normalmente é disso que se trata, não é? Essa coisa que tu disseste, eu nunca a teria dito. Eu nunca na minha vida faria isso assim, diria isso de alguém. Às vezes é uma reprimenda moral. E eu, para já, estou muito convencido da minha vileza moral para me submeter a isso. Portanto, não é daquelas pessoas que diz que o maior defeito que tem é ser muito sincero. Não, exatamente. Eu aliás, faço questão, sempre que me fazem inquéritos de verão, uma das coisas que eu digo acontece, por exemplo, muitas vezes acontece isso. O maior defeito, umas vezes é teimoso, que é aquele defeito que não é grande coisa, ou então coisas dessas, género, sou muito sincero, que basicamente é uma qualidade, ou ainda confiar demais nas pessoas. É normalmente o defeito que apontam, que é um defeito que na verdade é dos outros, não é nosso. Eu digo sempre, escolho sempre alguns dos defeitos que tenho, alguns dos quais são pecados mortais, como por exemplo a preguiça e a ira. Eu sou uma pessoa que é rancorosa, não me esqueço de coisas que me fazem e tal. É uma coisa que até me consome, é de facto um defeito, e horrível. Portanto, digo sempre frontalmente que tenho esses defeitos, não faço a rábula da virgem moral, até porque não conseguiria mantê-la durante muito tempo. Um dos seus últimos livros chama-se Estar Vivo Aleija. Perguntava-lhe, a propósito deste título, se o humor é curativo. Bom, é uma boa pergunta. Sabe, eu tenho muita dificuldade em entender o humor como alguma coisa poderosa, sobretudo no sentido em que lhe costumam atribuir poder. Eu acho que o humor é importantíssimo. Aliás, por isso que eu recuso responder à pergunta: então para que é que serve o humor? É tão absurda essa pergunta como para que é que serve a Mona Lisa? Ou para que é que serve uma sinfonia? Não serve para nada. Nesse sentido, os termos da discussão estão errados e, portanto, as pessoas que acham que ele serve que há um poder político, serve para intervir socialmente, etc., acho que estão enganadas. De qualquer modo, eu acho que o humor também não é curativo e não é por acaso que a gente às vezes no avião ouve dizer algum médico a bordo e nunca há algum humorista a bordo, não vai nunca ouvir alguém perguntar isso. Acho que não é curativo, mas acho que faz qualquer coisa. O que me interessa, eu sei que há estudos que dizem que o humor produz endorfinas, ou como é que se chama, coisas desse tipo e tal, tem um efeito físico qualquer. Acho isso ótimo, mas não é essa parte que me interessa. O que me interessa é pensar que uma pessoa que é capaz de rir, até é capaz de rir da sua própria condição, da sua própria, digamos, desgraça, essa pessoa vive melhor, acho eu, do que uma pessoa que não consegue fazê-lo. E mesmo no contexto da doença, para responder à sua pergunta de curativo, mesmo no contexto da doença, uma pessoa que esteja numa situação debilitada e é capaz de rir daquilo que a rodeia, eu acho que tem mais disposição para tomar os remédios, por exemplo, lá está, para tomar as coisas que de facto curam. Só para lhe contar uma história muito rápida, uma vez a minha mãe teve cancro da mama e estava a fazer aqueles tratamentos que são bastante agressivos, como sabe. E nós tínhamos feito, os meus amigos e eu tínhamos feito uma vez uma coisa sobre um senhor, um feiticeiro, uma espécie de feiticeiro, que tinha ido a um programa da Manuela Moura Guedes dizer que operava lá uns transes sobre as pessoas e ele dizia: as pessoas vomitam na minha frente monelhos de cabelo, disse ele. E a gente achou muita graça aquela frase, vomitar monelhos de cabelo. E sublinhámos várias vezes que ele tinha dito isso e tal. Foi isso. A minha mãe, então, depois nessa altura, uma vez ligou-me, eu liguei-lhe para saber se estava tudo bem, e ela disse: está tudo bem, mas olha, estou a perder monelhos de cabelo. E riu-se. O facto de ela ter dito isso, lá está, isso sim, eu acho que é aquilo que o humor faz. É fazer com que uma pessoa, no meio daquela situação em que ela estava, seja capaz de rir dessa... Ou seja, naquele momento, acho que o ser humano se eleva acima de si próprio. É quase uma coisa inconcebível, não é? Uma pessoa ser capaz de dizer uma coisa que dá vontade de rir sobre um aspecto tão difícil da sua própria existência. Algumas destas crónicas deste Estar Vivo Aleija foram publicadas inicialmente
Todas, sim. No Sim. Folha de São Paulo, Isso, exato. que é o maior jornal brasileiro e de língua portuguesa. Esta é uma participação que tem neste jornal que implica algumas adaptações a nível de temas, a nível de língua. Como é que tem sido esta experiência e que feedback é que tem recebido? Ótimo, sim, tem ótimo feedback. Eles são muito simpáticos comigo lá. Isto começa porque a minha editora, Bárbara Bilhosa, numa grande demonstração de fuçanguice, acho que é esta a palavra indicada, não sei como arranjou maneira de eu ser convidado para aquele festival literário que há no Brasil, em Paraty. E depois alguém da Folha de São Paulo estava lá no dia em que se fez a minha mesa, acho que é assim que se chama aquilo, enfim, lá disse qualquer coisa à qual eles acharam graça e depois convidaram-me para escrever essa crónica lá, que já dura há uns anos. E é isso, foi exatamente isso que disse, ou seja, eu não tenho algumas coisas em comum com o público brasileiro, que é a língua. Às vezes, mesmo a língua que é em comum, às vezes tem alguns aspectos que já não são assim tão comuns. E, portanto, a língua é um dos assuntos dos quais eu falo mais vezes, porque lá está, porque é uma das referências que temos em comum e portanto, eu sempre... Eu acho que é possível argumentar que o meu trabalho é quase todo sobre linguagem. E, portanto, sinto-me mais ou menos à vontade nisso. Eu tenho algum prazer em refletir sobre, por exemplo, o facto de só uma pessoa, só gente que fala a língua portuguesa sabe o que é, por exemplo, quentinho. Quentinho não está ao alcance do entendimento de ingleses e franceses. A diferença entre toma este chá, está quente, toma este chá, está quentinho, há uma diferença muito clara entre as duas coisas, ingleses e franceses não o entendem. Mas também não sabem que é possível, como na frase hoje está frio, vou ficar em casa no quentinho, eles não sabem que é possível o quentinho ser um substantivo. Não fazem ideia de que isso é possível. Eu não sei como é que é possível viver assim. E há outras palavras únicas e intraduzíveis na língua portuguesa. Depois há, sim. Eu tenho lá um dicionário chama-se Dictionary of Untranslatables. E uma das palavras que lá estão é, por exemplo, saudade. Está lá essa. Esse é o clássico. É o clássico, é a palavra saudade. Mas há uma menos clássica, talvez porque não é assim, não tem tanto prestígio, mas eu desafio a encontrar um sinónimo, para já um sinónimo na língua portuguesa para esta palavra. E, sobretudo, uma palavra inglesa para chulé. Os ingleses, quando querem referir-se a chulé, dizem cheiro a pés. Ora, cheiro a pés é muito vago. Uma coisa é aquilo a que os pés cheiram no fim da meia maratona, não é? Outra coisa é a seguir ao banho. São cheiros muito diferentes. E, portanto, chulé é uma palavra que só nós é que temos. É um orgulho também para a língua portuguesa e, aliás, é um prazer para mim vir a Macau falar sobre este tema. Sim. Não se debruça muito nestas crónicas publicadas na Folha de São Paulo sobre a política brasileira, porque não está tão entusado, não é brasileiro, não vive lá, mas há um tema nesta altura em que pode falar com propriedade, que é o Jorge Jesus, agora sim. Treinador do Flamengo. Como é que acha, antes de mais, que ele se vai safar em termos linguísticos? Bom, eu acho que ele vai ter mais dificuldades com a língua no Rio de Janeiro do que na Arábia Saudita, do que teve na Arábia Saudita. Eu falo por experiência própria. Às vezes no Brasil é difícil um falante do português de Portugal fazer-se entender. Eles têm pouco contacto com o nosso sotaque. Nós temos muito mais com o deles, para nós é mais fácil, temos muito mais contacto com o sotaque deles por causa das novelas, etc. E eles têm muito pouco contacto com o sotaque português. É muito frequente eu falar com um brasileiro, por exemplo, em São Paulo, e eles perguntarem se eu sou argentino. É muito frequente, eles confundirem o meu sotaque. Mas ele até agora tem falado, como se tem visto, em bom português. Tem, porque ele de facto tem ali um léxico que inclui algumas palavras que, quer ditas com o sotaque português de Portugal, quer com o sotaque do Brasil, são universais, não é? Uma ou duas palavras começadas por C, que sim, que ele... lá está, ele também tem... É preciso ver que ele tem muita experiência a treinar jogadores brasileiros. Exatamente. E, portanto, ali... A diferença é essa, é que ali são todos brasileiros. Eu não sei como é que um plantel só de jogadores brasileiros vai reagir a Jorge Jesus, mas quer dizer, eu não sei se tem acompanhado uma coisa que o Expresso tem publicado, faz assim uns textos interessantes, por acaso, com antigos jogadores de futebol, uma espécie de entrevista de vida, de recordação da carreira. É muito raro, para não dizer inexistente, o antigo jogador de Jorge Jesus que não responda à pergunta quem foi o seu melhor treinador, dizendo que foi o Jorge Jesus. Por muitos defeitos que ele tenha, e são conhecidos, por exemplo, na abordagem, no trato pessoal. Eu uma vez, aliás, estava
estava numa fila à espera de ser atendido e à minha frente estava um jogador do Sporting, na altura em que o Jesus estava no Sporting, um jogador argentino do Sporting. E eu perguntei, então que tal? E ele, o melhor treinador que eu já tive na vida. Pena de facto a maneira como ele fala connosco. E depois fez uma pausa e disse, mas o certo é que ele diz que também fala assim com os filhos, portanto, eu não duvido que seja esse tipo de, que seja isso, que ele seja assim. Acha que esta aventura de Jorge Jesus, se quisermos chamar-lhe assim, vai correr bem desportivamente? Bom, eu tenho amigos do Flamengo, amigos brasileiros do Flamengo, que me mandaram mensagens a perguntar quem é, o que é que nos vai acontecer? E eu disse-lhes, em princípio vocês vão ser campeões brasileiros e é possível que ganhem a taça, a Copa Libertadores, é muito provável. Eu acho que ele, era aquilo que eu lhe dizia há pouco, a quantidade de antigos jogadores do Jorge Jesus que falam da maneira como ele põe as equipas a jogar. E aliás, é específico de como eles sentem que passam a jogar melhor com ele. Parece-me muito, muito impressionante. Quer dizer, há uma história que se conta sobre o Jorge Jesus que é engraçada, que é, dizem que ele, no primeiro dia em que reúne o plantel e pergunta aos jogadores se eles sabem, em média, quanto tempo por jogo é que têm a bola nos pés. E nenhum sabe, ele diz 2 minutos e meio. Cada jogador tem a bola nos pés, em média, num jogo, 2 minutos e meio. E o que ele diz é, eu vou ensinar-vos o que é que vocês vão de fazer nos outros 87 minutos e meio. Okay. E é uma boa abordagem ao jogo, e eles costumam reagir bem àquilo. E num campeonato, quer dizer, também não quero ser altivo relativamente ao campeonato brasileiro, mas parece-me que o futebol brasileiro, no campeonato, lá está, brasileiro, é relativamente desorganizado e tal. E, portanto, uma pessoa que imponha ali uns princípios, como me parece que o Jorge Jesus é capaz de fazer, é possível que consiga levar àquele campeonato qualquer coisa a que eles não estão habituados. Há pouco disse que era uma pessoa rancorosa, que era um dos defeitos. Já ultrapassou a questão da ida do Jesus para o Sporting, que na altura foi polémico, de alguma forma, e custou a muitos benfiquistas. Pois sim, claro. Sobretudo quando se troca... Eu lembro-me quando eu era adolescente, o João Pinto foi do Benfica para o Sporting. Que tem alguns pontos de contacto com o Jorge Jesus, na medida em que, por vontade de ambos, eles teriam ficado no Benfica. Mas foi-lhes indicado à porta da saída e eu lembro-me de ter sido difícil, na altura, perdoar ao João Pinto, porque ele não foi para o estrangeiro, lembro-me de ter perguntado isso, como se a vida dele, como se fosse fácil ele reorganizar a vida dessa maneira. Entretanto, no outro dia, reencontrei-me com o João Pinto e tive a oportunidade de lhe agradecer pelo facto de ele ter carregado a minha equipa às costas durante aqueles anos em que lá esteve. E por isso, sim, é uma coisa que passa, é uma coisa que tem tendência a passar. Mas sim, mas rancoroso... Sou, isso não tenho dúvidas sobre isso. Aliás, a única vez que o vi falar mesmo a sério sobre alguma coisa, sem desligar o botão, como costuma dizer, foi sobre o Benfica. Eu penso que foi naquela altura em que o Benfica perdeu várias finais, num curto espaço de tempo. E tem até uma história curiosa de um amigo seu também deste período, não sei se quer recuperar. Já sei, sim, essa história é ótima. Nesse ano, 2013, acho eu, em que nós, no espaço de 15 dias, o Benfica perde no Porto, e fica afastado do campeonato praticamente, depois perde a final da Liga Europa e depois perde a final da Taça de Portugal. Em 15 dias eu tive que tomar medicamentos, fiquei clinicamente deprimido, e esses medicamentos transtornaram uma vida de uma maneira que eu tive de fazer o desmame o mais rapidamente possível, porque eles estavam a atacar-me de uma maneira bastante cruel. Mas sim, tenho um amigo médico que lá está, que é hematologista e trabalha com muita gente que tem problemas de cancro. E nessa fase, ele também é benfiquista, nessa fase ele estava bastante cabisbaixo e estava a tratar 2 doentes que estavam, quer dizer, eles sim, verdadeiramente debilitados fisicamente, a fazer aquele tratamento muito agressivo do cancro. E ele diz que quando ele acordou para a vida foi quando entrou na sala em que esses 2 doentes muito debilitados estavam a receber o tratamento, olharam para ele, posso dizer palavrões na TDM? Claro. Olharam para ele e disseram, o Dr. Manel está todo fodido. E foi isso. E ele diz que se fechou no seu consultório a rir à gargalhada porque estava a ser alvo de compaixão de pessoas que essas sim tinham verdadeiros motivos para se preocuparem.
O seu sonho era ser jogador de futebol, sobretudo jogador do Benfica. O que é que tem em comum ser um jogador de futebol e um humorista? Se é que tem alguma coisa em comum? Boa pergunta, sabe? Eu acho que é capaz de ter a finta. A finta, nós temos isso em comum. Aliás, uma vez eu lembro-me de... uma vez perguntei ao Jorge Jesus, lá está uma vez que eu encontrei no avião, para ir, quando eu ia acompanhar a equipa ao estrangeiro e ele também ia, porque ia treinar. E eu perguntei-lhe, pá, mister, como é que consegue isto? E não sei o quê. E ele diz, é como tu, a gente tem que arranjar estratagemas para os enganar. E basicamente é isso. Eu acho que estratagemas para os enganar é uma boa definição daquilo que eu faço, do trabalho que eu faço. Sobretudo porque, como nós todos sabemos, mesmo quem não sabe... Quer dizer, a gente sabe mesmo que acho que não sabe, a gente sabe que uma piada nasce do facto de nós sermos surpreendidos por qualquer coisa. Ou seja, é uma finta que nos fazem. A gente pensava que era uma coisa e afinal é outra. Talvez esse seja um ponto de contacto, sim. Sim. E como os jogadores de futebol jogam uma vez por semana, não é? Mas treinam durante toda a semana, têm que trabalhar muito, os humoristas também trabalham muito. Como é que é o seu processo criativo, o seu processo de trabalho? Olha, às vezes é muito pouco interessante, devo dizer-lhe, mas às vezes não passa de estar sentado à frente de uma folha branca a fazer força, porque não há nada, alguma coisa tem de sair dali. Outras vezes, ou a realidade me oferece qualquer coisa, a atualidade me oferece qualquer coisa, como quando, sei lá, quando se o Primeiro-Ministro diz alguma coisa que tenha graça, ou há uma comissão de inquérito qualquer onde vai um milionário dizer que não deve nada a ninguém, apesar de ter... Que é um verdadeiro manado de humor, sim, não é? Isso sim. Quando tem 1.000 milhões de dívida e diz que não deve nada a ninguém, isso obviamente, eu penso, pronto, tenho aqui qualquer coisa. Outras vezes são até familiares que me oferecem coisas. Por exemplo, eu tenho uma das primeiras rábulas que nós fizemos na vida. É muito simples, sou eu à frente de um portão verde a falar durante 2 minutos sem dizer nada. Vem lá de baixo, dizem não sei o quê, chega cá acima, afinal parece que não e tal, é isso. Essa habilidade de falar sem dizer nada, eu tenho um familiar que é especialista nela. Eu tenho muitas conversas com ele que eu não consigo exatamente saber de que é que ele está a falar. Portanto, aquela personagem se calhar não aparece do nada, não é? Não aparece do nada, sim, foi-me oferecida por um familiar. Vamos falar também da sua participação ao nível do comentário político, que diz que é humor. Onde é que está a fronteira entre uma coisa e outra e porque é que insistem em dizer que não é comentário político propriamente dito? Não, sabe, porque para já a política interessa-me apenas, quer dizer, como cidadão, não, mas como na minha profissão a política interessa-me na medida em que é possível fazer humor sobre ela. Interessa-me na medida em que atirar uma maçã podre à testa do rei tem graça. É isso. E, portanto, o que eu faço é comentário humorístico porque acho eu o objetivo daquele comentário, se existe algum, é fazer rir as pessoas. É esse o contrato tácito que eu tenho com as pessoas. Elas leem-me apenas na medida em que eu seja capaz de as fazer rir. Aquilo que eu sinto nas pessoas que fazem comentário político é que elas têm um objetivo político. Elas desejam persuadir os outros de um determinado ponto de vista, ou desejam, se calhar, tentar influenciar o seu sentido de voto. Eu não tenho nenhuma intenção desse tipo. A minha intenção é fazer rir as pessoas. É nessa medida que me parece que, sim, que o que eu faço é comentário humorístico, não é comentário político. Na primeira edição do Governo Sombra apresentou-se como alguém da esquerda caviar, é um homem de esquerda, famosamente serviu imperiais na festa do Avante. Perguntava-lhe se vai ter saudades da geringonça, se ela deixar de existir. Muito antes deixe-me dizer-lhe que a minha identificação como da esquerda caviar serve 2 propósitos. O primeiro é descrever-me de uma forma que eu acho que é bastante até rigorosa, que é eu sou de esquerda, não tenho nada contra caviar, antes pelo contrário, sou de uma esquerda que acredita que toda a gente, era ótimo que toda a gente pudesse ter acesso a caviar, isso era excelente. E também sou de uma esquerda que não é, digamos que não é, que se distingue, às vezes em Portugal a gente tem alguma dificuldade em distinguir uma pessoa de esquerda de um franciscano. Eu não fiz nenhum voto de pobreza, por isso eu posso perfeitamente comer caviar e continuar a ser de esquerda e não vejo nenhuma incompatibilidade nisso. E depois serve um segundo propósito que é, como sabe, a expressão esquerda caviar é normalmente brandida pelas pessoas que não são de esquerda para ofender. Eu acho que não há nada melhor do que... não há nada melhor maneira de responder a uma ofensa do que
pegar nela e usá-la ao peito como se fosse um emblema. Isso aconteceu, aliás, com a palavra geringonça. Exatamente. A palavra geringonça era suposto ser ofensiva e, de repente, foi apropriada pela própria geringonça e, à força da repetição, perdeu o seu caráter ofensivo. Agora, não tenho a certeza... Eu acho que a geringonça foi excelente, na medida em que a alternativa à geringonça seria mais Passos Coelho e mais Paulo Portas. E nessa medida a geringonça foi ótima. Eu não sei até que ponto a geringonça consegue equilibrar-se. Acho que o número de equilibrismo que o António Costa tem feito é realmente admirável. Mas eu não sei quanto tempo mais é que ele consegue, porque o número de equilibrismo implica que ele vá conseguindo enganar muita gente ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem de manter o PCP e o Bloco, que são normalmente as forças em que eu vou votando, tem de mantê-los a acreditar que eles estão, de algum modo, a influenciar as políticas públicas. E eu creio que isso é cada vez menos verdade. Mas já estamos numa fase de algum desafeto. Sim, acho que já há uma fase de algum desafeto precisamente provocado por isso. Porque de facto, quer dizer, quem é que toda a gente não é ótimo a gente ter o déficit zero ou até superávit? Isso é excelente. O problema é que num país pobre, quando a gente ter superávit, enquanto os serviços públicos, designadamente hospitais, escolas, tirar o cartão de cidadão neste momento é uma aventura trágica. Portanto, num país pobre, a gente mais ou menos tem a ideia de que é possível, de facto, ter as contas certas e até superávit, mas à custa das pessoas sofrerem nas urgências, em vários outros sítios. Isso começa, acho eu, a deteriorar a relação. Sobretudo à medida que a memória de Passos Coelho e de Paulo Portas se começa a desvanecer e a gente pensa, por que raio é que estávamos nisto? Já não me lembro. E, enfim... Dizem que numa conversa civilizada não se fala nem de política nem de religião. Já falámos de política, vamos falar de religião. É um ateu, sempre foi, apesar de ter estudado num colégio católico, mas já tem sido em defesa daquilo que chama de espiritualidade sem Deus. Perguntava-lhe porquê. Bom, porque eu acho que não é incompatível uma pessoa que não acredita em Deus ter aquilo que se chama uma vida espiritual. Quer dizer, acho que aliás, é uma busca... A busca dessa espécie de espiritualidade é o que leva as pessoas para a religião, acho eu. Aliás, é a tradição deste lado do mundo, de resto. Exatamente, é a tradição deste lado do mundo. Aliás, há vários aspectos que são transversais a várias religiões, incluindo a deste lado do mundo. Por exemplo, aquilo que aqui, neste lado do mundo, se chama um mantra, não é? A repetição às vezes só de um som, do género, fazer essa repetição e estar durante bastante tempo a repetir esse mantra. Eu não sei se isso não tem um parentesco bastante evidente com rezar o terço, por exemplo. Sim. Rezar o terço é repetir durante várias vezes a mesma coisa. E eu acho que isso tem um potencial, que é basicamente isso que a gente procura, não é? Tem um potencial calmante, acho eu. Ou seja, as pessoas... conseguem, de alguma maneira, libertar a mente de problemas e tal e obter alguma paz, acho eu. Portanto, é num sentido quase terapêutico, mas não tem dúvidas na sua descrença? Bom, quer dizer, a descrença é ela própria uma dúvida, não é? É uma desconfiança, é um ceticismo, é uma forma de ceticismo e, portanto, muitas vezes vira-se contra si próprio, é impossível ser cético e não ser cético, incluindo em relação ao ceticismo. A questão é, mais do que ser ateu, ou seja, mais do que não acreditar em Deus, eu muitas vezes dou por mim a pensar que eu não gostava que existisse. Não é só não acreditar, é não gostar que existisse. Eu não quereria... Uma questão de liberdade? Exato, também, sim. Eu não teria muita dificuldade em lidar com essa ideia. Se for um Deus mais liberal? Bom, mas não é esse que... Não sei se isso... Por um lado, se Deus existe, eu não aprecio o trabalho. Não aprecio o trabalho, devo dizer, eu às vezes vou à ala pediátrica do IPO e eu não consigo conceber de que maneira é que aquilo entra no plano. Não consigo entender de que modo é que um Deus omnibenevolente e omnisciente permite aquilo e as várias explicações. Às vezes são aflitivas as explicações dos crentes para aquilo. Sobre quer dizer, o facto do sofrimento ser
benéfico, acho essa horrível, acho essa justificação horrorosa. Outra é aquilo faz parte de um plano que nós não temos capacidade para entender. Também não me parece, não me satisfaz muito. É um dos lados da moeda. Não há dúvida. Por explicar também está do lado da graça, se quisermos. Sim, é isso. Há muitas coisas que ficam por explicar se Deus não existir, não é? Se Deus não existir. E sobretudo, é insatisfatório atribuirmos tudo ao acaso, como eu faço. De repente, há aqui uma pedra, que é o nosso planeta, que ficou a uma distância de uma fonte de energia suficiente, de tal modo que, de repente, se gerou vida aqui. Por que razão? Se calhar foi por acaso. E, de repente aconteceu tudo o que aconteceu até aqui. Houve um tipo que se meteu num barco e disse, deixa eu ver até onde é que isto vai dar, e passado uns séculos, 2 portugueses estão a conversar à frente de câmaras no Extremo Oriente. E é isso. Ricardo Araújo Pereira, vamos ter mesmo de ficar por aqui, já passámos o nosso tempo, tem uma conferência para dar já a seguir, foi um prazer tê-lo aqui no TDM. O prazer foi meu, muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço-lhe, obrigado. O TDM Entrevista vai de férias também, regressa em meados de setembro, contamos consigo, até lá.